Boa noite, bem-vindos a mais uma live sobre cirurgia plástica, beleza, reconstrução, as várias opções de cirurgia que nós temos e os detalhes, aquelas perguntas que sempre aparecem no consultório, que ficam no imaginário das pessoas, que aparecem nos noticiários, nos jornais, nos meios de comunicação em geral e que muitas vezes esse aqui é um espaço que a gente tem para poder esclarecer, para trazer alguns assuntos novos, trazer mais informações e novidades também para todo mundo, né, nas nossas segundas-feiras à noite. Muito bem. Então hoje nós vamos falar de um tema que é bem frequente mesmo, né, que é o medo de cirurgia plástica, medo na cirurgia plástica, né, medos associados ao processo da cirurgia, da recuperação, da anestesia, várias etapas que podem trazer algum tipo de preocupação, podem trazer algum medo, né, algum receio em relação à cirurgia plástica. Muito bem. Eu costumo dizer para os pacientes que ter medo de uma cirurgia, né, ter medo de passar por um processo cirúrgico é uma coisa perfeitamente natural. A gente tem, o medo está muito relacionado àquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não domina por completo, uma situação nova, uma situação diferente do dia a dia, né, um procedimento que muitas vezes, ou quase na totalidade das vezes, está associado a algum tipo de anestesia, né, a algum tipo de diminuição da vigilância do paciente. Então, você vai estar numa situação de cirurgia, vai estar sendo submetido a um tratamento cirúrgico que você não conhece bem, né, nos termos técnicos, você não é cirurgião, você não sabe fazer, né? E vai estar anestesiado, vai estar pelo menos com algum tipo de sedação. Então é perfeitamente normal, a gente está enfrentando uma cirurgia, uma situação que não é do nosso cotidiano, não é do nosso domínio total. Então ter algum grau de medo dessa situação é normal, é natural que todo mundo, que pelo menos a maior parte das pessoas, tem algum tipo de medo, alguma preocupação um pouco maior antes de uma cirurgia, antes de algum procedimento, né? Na cirurgia plástica, principalmente na cirurgia eletiva, que a gente chama, que é aquela cirurgia programada, que a maior parte das vezes é como nós operamos os pacientes, né? A cirurgia estética, as cirurgias que a gente programa, a gente marca, tem todo um pré-operatório, uma conversa longa, várias conversas longas, várias oportunidades para a gente esclarecer dúvidas, para orientar, para explicar como é o processo, como é o pré-operatório, como é a cirurgia em si, né, como vai ser o pós-operatório, o que a gente pode esperar, o que pode aparecer de surpresa, o que está dentro da variação do normal. Então esse medo, esse momento, digamos assim, né, esses momentos que a gente tem antes da cirurgia, que antecedem a cirurgia, que a gente chama de período pré-operatório, é um tempo que a gente tem exatamente para amenizar esse medo, amenizar essa preocupação, como? Esclarecendo, né? Explicando como que a cirurgia decorre, quais são os passos cirúrgicos, quais são os resultados esperados, como vai ser o processo de pós-operatório, exatamente tirando essa característica de desconhecido da cirurgia, né? Porque como eu estava dizendo, é normal termos medo do desconhecido, daquilo que a gente não entende muito bem. Então, se durante as consultas pré-operatórias a gente tem uma conversa mais longa, mais detalhada, né, o paciente tem o tempo e a liberdade de trazer as dúvidas, trazer as preocupações, trazer às vezes até o folclore, de certa forma, que existe em torno de muitas cirurgias, em torno da cirurgia plástica, para a gente poder esclarecer. Então, durante esse período, por isso que é extremamente importante que a gente faça um pré-operatório bem organizado, adequado, com paciência, com o tempo adequado, para poder esclarecer, né, explicar ao paciente o máximo possível sobre aquele procedimento, sobre aquela cirurgia, para que entendendo mais como que vai ser, como que
como que é a internação, como que as coisas vão decorrer dentro do hospital, para onde que eu vou, onde que eu vou estar, alguém pode me acompanhar, né? Quanto tempo vai durar a cirurgia, eu vou sentir dor, eu vou sentir vômito, eu vou sentir frio, quanto tempo que esse desconforto vai durar, né? Então, conhecendo melhor todo o ambiente, todo o ensejo da cirurgia, esse medo tende a diminuir, né? Porque o processo deixa de ser um buraco negro, uma situação totalmente desconhecida e passa a ter passa a existir um conhecimento maior, um entendimento melhor, né? O paciente passa a saber o que esperar, para que se programar e como que vai ser a cirurgia. Então, isso é extremamente importante, né? É fundamental esse pré-operatório para a gente tirar esses medos que estão presentes de forma perfeitamente normal, perfeitamente natural na maioria das pessoas. Muito bem. Então, uma outra coisa que traz muito receio ainda, também pela mesma razão, porque é um processo que a gente não domina, né, que a maioria das pessoas não conhece de perto, e também por um histórico, um folclore que se criou em torno dela, é a anestesia, né, o procedimento anestésico que vai acompanhar a cirurgia plástica e que é fundamental, imprescindível, né, a gente não consegue pensar em grandes cirurgias sem uma anestesia adequada, né, que na maioria das vezes é uma anestesia geral ou um bloqueio peridural ou uma raquianestesia para tirar a dor, tirar a sensibilidade e tirar o desconforto também que seria de alguém passar por uma cirurgia acordado, né? Imagino, nunca tive essa oportunidade, nunca tive essa experiência, mas acredito que seria, salvo raras exceções em que é importante o paciente estar acordado para contribuir, né, dar alguma informação durante a cirurgia. Não é o caso da cirurgia plástica, né? No nosso caso, os nossos pacientes podem e devem sempre estar dormindo tranquilos, sem o desconforto de estar percebendo o que está acontecendo ali, sem entender muito bem, sem poder ver, né? Porque existe uma barreira, uma proteção física, né, entre as áreas que estão sendo operadas e as outras, o que a gente chama de campo operatório, campo cirúrgico, que protege, evita contaminação, evita infecções e outras complicações. Então, a anestesia é imprescindível para a cirurgia plástica, né, hoje em dia, porque o conforto e a segurança da cirurgia estão associados à anestesia. Mesmo assim, apesar dessa importância que a anestesia tem em segurança, existe um medo muito frequente nos pacientes, né? O medo da anestesia geral. Mas eu vou acordar mesmo, doutor? Não tem perigo de eu não acordar? Não tem... a anestesia geral não é muito forte, não vai me trazer muito prejuízo, os medicamentos não são muito fortes. Não tem nada disso, né? Na verdade, a anestesia geral hoje em dia é a forma de anestesia mais segura que tem. Eu sempre explico isso para os pacientes. Durante a anestesia geral existe um monitoramento completo das atividades do coração, do pulmão, as ondas cerebrais, a oxigenação do sangue, a frequência cardíaca, a pressão. Isso tudo está sendo monitorizado, está tudo sendo acompanhado pelo anestesista que está presente o tempo todo junto com o paciente. Os medicamentos que são usados, os anestésicos que são usados, são feitos pela veia. Então, o volume, a quantidade de anestésico que a gente usa é bem menor do que se, por exemplo, a gente fosse fazer uma cirurgia da mama ou uma cirurgia de abdômen com anestesia local. Eu ia precisar de uma quantidade enorme de anestésico, né? E quanto maior a quantidade, maiores os riscos de intoxicação. Então, uma anestesia geral, por exemplo, num bloqueio regional, que seria feito com anestésico local, o risco de intoxicação, a quantidade de medicamento que a gente usa é inclusive bem maior do que na anestesia geral. Então, hoje em dia, a anestesia geral é o procedimento anestésico mais seguro, né, em termos comparativos com as outras opções.
Um outro tipo de anestesia que às vezes também gera um pouco de apreensão nos pacientes são os bloqueios, os bloqueios peridural e raquidiano, né? São a picadinha nas costas, né? E a anestesia nas costas. Elas são muito úteis, né? Muitas vezes para cirurgias de abdômen, eventualmente para alguma cirurgia da mama e mesmo para contribuir para analgesia, para diminuição de dor no pós-operatório, né? E são também muito seguras, anestesias que têm índices de complicações muito baixos, e são muitas vezes utilizadas até em conjunto com uma sedação ou com uma anestesia geral, como eu disse, para melhorar a dor, para melhorar o conforto no pós-operatório, né? Para melhorar a condição operatória para o cirurgião, para a gente conseguir obter o melhor resultado, e são extremamente seguros. Muito bem. Além da anestesia, algumas cirurgias específicas também têm uma aura, né, de preocupação em muitos pacientes, muito ou pelo histórico, né, pela evolução da cirurgia. As cirurgias evoluíram muito ao longo dos anos, né? Então é possível, né, e de fato existem cirurgias que 20, 30 anos atrás apresentavam um risco relativamente elevado e que hoje são cirurgias apresentavam um risco maior 10, 15, 20 anos atrás e que hoje são extremamente seguras. Uma dessas cirurgias é a lipoaspiração, né? É muito comum a gente receber no consultório: doutor, eu quero operar o meu abdômen, o excesso de pele me incomoda, né? Eu tenho um pouco de fraqueza muscular, mas eu morro de medo de lipo, né? Tenho uma gordurinha aqui, mas eu morro de medo de lipo. Então, antigamente, muitos anos atrás, a lipoaspiração era uma cirurgia de fato bem mais agressiva, era feita a seco, né, como a gente diz, sem infiltração de anestésico, sem infiltração de uma solução vasoconstritora que a gente utiliza hoje para diminuir o sangramento, para diminuir a dor, para melhorar o inchaço pós-operatório, diminuir os roxos e diminuir o trauma cirúrgico, né? O sangramento é importante que ele seja bem controlado para a recuperação seja boa, né? O sangue, a hemoglobina é fundamental para essa recuperação, para que o paciente passe bem durante o período de pós-operatório. Então, hoje o sangramento é muito menor, o trauma da lipoaspiração é muito menor e o risco de uma complicação é muito próximo, né, da maior parte das outras cirurgias plásticas, né? Que como a gente sabe, é muito baixo, 0,01, 0,025, são cirurgias extremamente seguras. Eu sempre falo para os pacientes: olha, se a cirurgia não fosse segura, a gente não estava fazendo, né? Então a lipoaspiração tem essa digamos assim, essa reputação ruim de tempos antigos, em que havia o trauma cirúrgico, né? A forma de se fazer a cirurgia era realmente um pouco mais traumática, mas isso mudou muito, isso melhorou muito. É a mesma coisa. Um outro medo muito comum, uma outra cirurgia que às vezes traz uma relação de medo de alguns aspectos, é a cirurgia plástica do nariz, né? A rinoplastia, que antigamente havia necessidade, né? Havia o hábito de se usar tampões, né? Aqueles tampões longos que iam lá dentro do nariz, ficavam 2, 3 dias, tinham um cheiro forte, o paciente via estrelas na hora de retirar os tampões, né? Como muitas pessoas relatam, era uma dor muito intensa, um desconforto respiratório enorme, era muito as equimoses, né? Os roxinhos que ficam em volta do nariz, abaixo dos olhos, eram muito grandes, eram extensos, demoravam a passar, a cirurgia era dolorosa, ainda acontecia, era mais comum de se fazer cirurgias com anestesia local e sedação, que além do risco, né, grande que apresenta de complicações como sangramento, secreções, o risco grande dessas complicações se tornarem muito mais graves, além disso ainda apresenta um desconforto muito grande, né,
pelo fato do paciente estar relativamente acordado, né, perceber movimentações, as manobras cirúrgicas de forma mais intensa. Então, é uma cirurgia que antigamente tinha um desconforto maior, um risco maior associado, né? Um risco de complicações técnicas maiores associados, o desconforto do tampão, do famoso tampão, e que hoje não tem nada disso mais, né? O tampão não é mais necessário, então não precisa ter medo do tampão, na grande maioria das vezes. As equimoses, os roxinhos no olho são cada vez mais raros, cada vez menos intensos. A cirurgia praticamente não é dolorosa, né? Sempre feita com anestesia geral para que a gente proteja a via aérea, para que não haja o risco de uma complicação simples, como um sangramento, se transforme numa tragédia, como pode acontecer, poderia, né, antes, poderia acontecer no caso da cirurgia ser feita com anestesia local e sedação. O desconforto mesmo da cirurgia é muito menor, né? O pós-operatório é melhor, a respiração já volta ao normal, ou melhora imediatamente após a cirurgia. Então, esses medos que estavam muito associados com a cirurgia plástica do nariz também não precisam mais existir, né? A gente vai tirando aos pouquinhos na consulta. E é muito interessante, à medida que a gente vai desfazendo esses mitos, vai explicando, não é bem assim mais, as coisas mudaram, hoje a lipoaspiração não é tão dolorosa assim mais, não tem mais essa recuperação tão pesada como tinha antigamente, não precisa do tampão no nariz, não precisa se preocupar com isso, não tem perigo de você acordar no meio da cirurgia, como podia acontecer antigamente. A anestesia geral é extremamente segura, né? A gente vai estar monitorizando todas as funções vitais, todos os dados em tempo real, com o anestesista na sala, exclusivamente para isso, né? O semblante dos pacientes, à medida que vão recebendo essas boas notícias, vai mudando completamente, né? O paciente chega com uma vontade de fazer a cirurgia e sai empolgadíssimo para fazer a cirurgia, porque realmente o medo do desconhecido é normal. E para a maior parte das pessoas, o processo cirúrgico, a forma como a cirurgia acontece, realmente é desconhecido, né? É uma novidade, é uma coisa muito fora do nosso do dia a dia da maioria das pessoas. Então, à medida que a gente vai esclarecendo, tirando esses medos, esclarecendo essas informações na consulta, a gente vê o medo diminuindo, né? O medo indo embora e o semblante vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais leve, a preocupação vai diminuindo e o medo vai diminuindo também à medida que a informação aumenta. Só para responder uma pergunta aqui, Faro Drioli está perguntando qual o valor da cirurgia. A gente não tem como definir valores sem consulta, sabe? Primeiro porque tecnicamente não é possível, cada cirurgia é muito diferente, né? Cada paciente é diferente do outro, tem características diferentes. Uma mesma cirurgia, o mesmo tipo de cirurgia pode durar 2 a 5 horas, por exemplo. Então, é muito difícil a gente fazer isso sem um exame físico adequado, né? E segundo que o Conselho Federal de Medicina não permite nem permitiria, né, se a gente conseguisse, que se façam orçamentos de valores de cirurgia sem o exame físico, sem a consulta, exatamente por essa razão, né? A cirurgia ela é extremamente individualizada, tanto a rinoplastia quanto outras cirurgias são extremamente individualizadas. Então, o ideal mesmo, fundamental, é a gente ver numa consulta. Bom, muito bem. Então, voltando a falar um pouquinho sobre os medos da cirurgia plástica que muitas pessoas têm, né? Que a gente estava comentando, o medo do desconhecido, o medo de uma situação nova que o paciente vai passar, né? Vai diminuindo, vai se dirimindo à medida que nas consultas de pré-operatório as coisas vão sendo esclarecidas, vão sendo bem explicadinhas. O paciente vai conhecendo cada vez mais os passos da cirurgia, vai compreendendo aquilo ali, aquele processo. Eu costumo dizer 1, 2, 3 consultas para que todo aquele processo seja bem compreendido, né? Desde
os exames, que exames que eu estou pedindo, por que eu estou pedindo aqueles exames, né? Por que eu estou pedindo para você ir no cardiologista, para você ir no anestesista, né? Às vezes precisa de um relatório de um outro médico que acompanha, né? Como vai ser o seu pós-operatório, quais são os cuidados que você vai precisar ter, né? Como vai sentir dor, não vai ter um incômodo, não vai, né? Precisa ficar em casa, quanto tempo eu vou ficar em casa, né? Preciso usar um sutiã especial, uma cinta especial, quanto tempo o meu nariz vai ficar com aquele curativo rígido, aquela plaquinha rígida. Então isso tudo vai criando um conhecimento, uma proximidade maior entre o paciente e o processo da cirurgia e vai diminuindo esses medos, tanto da cirurgia quanto da anestesia, né? Todos os meus pacientes passam por uma consulta pré-anestésica também, além do risco cirúrgico, passam com um anestesista para conversarem com o anestesista, para ele explicar como é a anestesia, por que é importante o jejum, como é a recuperação da anestesia, tirar os mitos mais frequentes que a gente estava falando aqui, se os medicamentos são muito fortes, né? Se tem os riscos associados, quais são muito pequenos, são muito baixos, né? Essa anestesia é hoje extremamente seguro, né? E, além disso, o ambiente em que a gente opera, o ambiente em que a gente escolhe fazer as nossas cirurgias, o hospital de grande porte, com todos os recursos disponíveis, se houver alguma eventualidade imprevisível, alguma complicação inevitável, a gente tem as condições de fazer o tratamento em todas as condições, todos os recursos existentes para fazer o tratamento daquela intercorrência em tempo hábil, o mais rápido possível, e resolver o problema naquele momento, né? De forma imediata, de forma bem eficaz. Muito bem, então... medo da anestesia, medo da cirurgia, medos do desconhecido, medos da lipoaspiração, medos da cirurgia de nariz, um medo muito frequente também o medo da cirurgia de face, da ritidoplastia ou lifting facial, né? É outra cirurgia que passou por uma evolução muito grande num período curto de tempo, de poucos anos, né? De poucas décadas. Então, muitas pessoas têm ainda na cabeça, têm ainda no imaginário, no pensamento, aquelas imagens de pacientes estigmatizados, de rostos muito esticados, né? Bocas esticadas, perda de formato, né? Resultados muito artificiais, o olho muito esticado, né? Coisas que alteravam demais a fisionomia de forma negativa, deixavam a pele lisinha, mas transformavam o paciente em outra pessoa com uma fisionomia totalmente diferente. Então, isso deixou, digamos assim, um medo relativamente grande, uma preocupação muito grande com a naturalidade da cirurgia ou com o risco de se perder a naturalidade. Mas, da mesma forma que a cirurgia de nariz, da mesma forma que a lipoaspiração mudaram, né, em um curto período, evoluíram muito rápido, em poucos anos, a cirurgia de rosto hoje é completamente diferente das cirurgias de rosto, né, do lifting facial que era feito há 20, 30 anos atrás. Então, quando o paciente me pergunta, doutor, eu tenho risco de ficar com aquela cara esticada? Olha, a gente tem riscos na cirurgia, né? Tem risco de sangramento, tem risco de dor, tem risco de roxo, tem risco de abrir algum ponto, de ter alguma alteração na cicatriz, mas risco de ficar esticada, como a Elza Soares, com perdão da referência, mas risco de ficar esticado, como esses personagens de antigamente, esse risco não tem, né? Porque a técnica não inclui os processos que eram realizados antigamente, que deixavam esse risco, deixavam essas faces esquisitas, artificiais, muito esticadas. Então, juntando a cirurgia do nariz, a cirurgia da face, a lipoaspiração, entre outras, existem os medos tanto do desconhecido, né, que como a gente falou no começo, da cirurgia, da anestesia, como os medos relacionados a experiências de outras pessoas, experiências de outras épocas, de outras cirurgias, de outras situações
em que a cirurgia era mais agressiva, o pós-operatório era mais complicado, os resultados eram menos previsíveis ou menos desejáveis, né? Então, esses momentos passados podem, não só podem, como deixaram alguma sequela, digamos assim, de preocupação e que cria esse medo de que se reproduza, de que seja reproduzido o resultado ruim de outrora hoje. Mas isso, na grande maioria das vezes, não acontece, né? Então, explicando da mesma forma, os medos são tratados, digamos assim, da mesma forma, com informação, com esclarecimento e com programação cirúrgica adequada para o paciente entender e fazer parte de todo o processo da cirurgia. O paciente é a parte mais importante, provavelmente, do processo cirúrgico todo, né? Do pré-operatório, da anestesia, da cirurgia e do pós. Então, ele tem que participar, compreender e acompanhar todo esse processo para que a gente diminua, reduza ao mínimo o risco de medo e o risco também de complicações e de problemas relacionados à desinformação, ao desconhecimento, que podem, tudo isso pode, né, e é resolvido, é muito melhorado com a informação. Então, a consulta pré-operatória, as consultas pré-operatórias, os exames, o pré-anestésico, o risco cirúrgico, tudo isso combinado para diminuir o medo e os receios que existem por aí. Muito bem, acho que por hoje é isso, né? A mensagem principal: o medo é normal, o medo existe, né? É uma situação nova, uma situação desconhecida, que não é o dia a dia das pessoas, né? Dos pacientes, é o meu, mas não é o dos pacientes. Então, esse medo do desconhecido é normal, perfeitamente natural, né? E o medo de alguma experiência negativa que alguém tenha tido, as duas coisas são perfeitamente compreensíveis e à medida que há uma preparação, que há uma conversa longa, franca e detalhada sobre os processos da cirurgia e do pós-operatório, esses medos vão indo embora e a gente vê claramente no semblante das pessoas que entram com uma vontade de fazer uma cirurgia, mas preocupadas com a cirurgia, e saem muito mais tranquilas do consultório, muito mais animadas, né, com muito mais segurança. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram por aqui. Boa noite, até a próxima.